Fala galera, Pedro Laforé, aprovado em vários concursos, primeiro colocado no TRT15 para oficial de justiça, autor do e-book 8 Passos para Aprovação, atualmente estudo para juiz do trabalho e para procurador do trabalho. Bom, agora a gente vai dar início a essa playlist 8 passos para a gente sair da massa. E o primeiro passo é sobre resumos. Um bom resumo é uma das ferramentas que mais vão ser um diferencial para você se destacar. Eu ouço muita gente falando que resumo é besteira, que você perde tempo com resumo, e eu vou explicar por que não, e vou explicar outras coisas também. Duas ferramentas que elas caminham juntas e elas realmente são uma ferramenta extraordinária é o que? Resumo e revisão. Eu vou começar com o resumo, porque vai ficar mais lógico, e depois vai partir para a revisão. Basicamente vão ser 4 vídeos. Um vídeo explicando o porquê é tão importante e tecendo vários comentários, e um outro prático eu ensinando como eu faço meus resumos, como eu faço as minhas revisões, beleza? Então hoje resumo. Galera, resumo é uma ferramenta muito importante. Por quê? Porque o resumo é a principal ferramenta para você revisar. E já a gente vai conversar sobre revisão e você vai ver a importância da revisão. A ferramenta mais potente para você revisar é através do resumo. O resumo, ele não é estático. Você não vai fazer um resumo, vai anotar as coisas bonitinho lá e nunca mais vai mexer nele. E nunca mais vai ver. O resumo é para ser lido, é para ser revisado, é para ser visto. E é para ser atualizado, implementado, ratificado, retificado. O resumo é para isso tudo. O resumo vai ser uma arma extremamente potente para a gente compilar todas as informações dentro do material e que a gente consiga fazer uma revisão rápida e extremamente potente. A gente tem 2 tipos de resumo. A gente tem um resumo normal, que vai ser o esqueleto de todo o conteúdo que a gente vai aprender, e a gente tem um resumo do resumo. Esse resumo do resumo é para quando um assunto requer o quê? Um pouco mais de memorização. Então, assim, a gente fez um resumo, deu 20 páginas, só que ele tem vários assuntos específicos que requer realmente uma memorização maior. A gente vai fazer um resumo do resumo de 1 ou 2 páginas para a gente revisar isso com maior potência e várias outras vezes, porque é muito mais fácil revisar 2 páginas do que 20. Então, esse resumo do resumo, ele vai ser uma ferramenta potente de memorização e vai ser uma das ferramentas mais extraordinárias para a gente ver o que? Antes da prova. 2 dias antes das provas. E vocês vão entender tudo no final dessa playlist. Então podem ficar tranquilos. O resumo normal, a ideia dele é compilar todas as informações que você aprendeu através de uma videoaula ou através de um PDF. E se você não assistiu os vídeos 8 passos para você começar a estudar, lá eu falo sobre isso, sobre videoaula e sobre PDF. Então clica aqui e assista lá. Então você vai compilar as informações da aula dentro do resumo. Só que esse resumo, ele não vai ser estático. Pedro, como é que eu faço esse resumo? Você pode fazer de várias maneiras. Você pode fazer por mapa mental, você pode fazer por folha, você pode fazer digital, você pode fazer por grifo, você pode fazer de várias maneiras. Qual é que eu aconselho? Eu aconselho o resumo digital. Pedro, por que você aconselha o resumo digital? Porque o resumo digital, ele traz algo que nenhum outro vai trazer. Que é o quê? É o poder de você alterar, retificar, incluir e excluir coisas do seu resumo. De maneira que quanto mais o tempo passe, quanto mais você adquire conhecimento, mais potente, mais bodoso, melhor fica o seu resumo. Se você tem um resumo manuscrito, o que vai acontecer? Primeiro, que quando a gente estuda um assunto, a gente elabora o nosso resumo, aquilo ali vai ser um mero esboço. A gente vai trabalhar muito ainda nele. Ali vão entrar informações das questões, vão entrar informações da jurisprudência, vão entrar informações da lei, vão entrar várias informações. E conforme a gente vai revisando, a gente vai alterando, a gente vai ajustando, a gente vai deixando ele mais organizado, mais bem elaborado. Toda vez que eu reviso um resumo meu, eu mudo alguma coisa, isso é fato. Então o resumo escrito, você não consegue fazer nada disso. Primeiro que o esboço você não consegue mudar, vai ser aquilo ali, porque você não consegue acrescentar muita coisa. E com o tempo, nessa doideira que a gente vive de alteração legislativa e alteração jurisprudencial, o resumo em meses fica desatualizado. Tinha um resumo de processo do trabalho à mão.
Com a reforma, eu não consigo mais usar nada do meu resumo. Então, basicamente, ele ficou inutilizável. Aí eu teria que ficar toda hora alterando, mudando, refazendo tudo. Em vez de acrescentar uma linha, eu teria que refazer a página. Então, não compensa. Outra coisa também é que, com o tempo, conforme a gente vai alterando coisas no resumo, a gente vai acrescentando outras informações, vai colocando outras coisas. Se o seu resumo for à mão, ele vai ficando o quê? Cada vez mais poluído, e mais poluído, e mais poluído. Até que vai chegar um momento que a nossa revisão vai ser péssima. Porque a gente não vai saber o que vai ler, a gente não vai saber a ordem, está tudo muito poluído, até que a gente vai abandonar o nosso resumo. E aí, lá se foi meses de estudo com um papel que vai ser arquivado, você nunca mais vai ver. E o que vai acontecer? Quando você for ter que revisar, cadê o conteúdo para você revisar? Aí você vai recorrer ao quê? A mais uma videoaula, vai recorrer a um livro, ou seja, você vai fazer o trabalho 2, 3 vezes. E o seu trabalho nunca vai estar maduro o suficiente para você realmente tirar todas as informações, todos os detalhes ali e para você fazer uma revisão antes da prova. Então, galera, o resumo digital, para mim, é uma ferramenta extraordinária. Primeiro que tem a nuvem, então eu uso bastante a nuvem. Então eu tenho acesso aos meus resumos pelo celular, online ou offline. Eu tenho acesso no computador, no tablet. Se eu estou numa fila de banco, eu posso estar revisando pelos meus resumos. Se eu estou no avião, eu posso estar revisando. Se eu estou na praia, eu posso estar revisando. Ou seja, o meu resumo eu tenho acesso a qualquer momento. Então, quais são os benefícios do resumo digital? É você poder alterar, excluir, retirar informações que já não são necessárias, incluir bastante coisa, compilar muita coisa. Por exemplo, eu estava um tempo sem ver controle de constitucionalidade. E eu falei, pô, eu preciso dar uma lida nessa matéria para ver se tem algumas coisas ali que entraram que eu não sei. Eu já tenho um bom resumo de controle. O que eu fiz? Eu peguei um livro, li o capítulo ali e fui mais ali no que eu não sabia. O que eu não sabia, eu realmente grifava ali, até para adiantar uma próxima leitura, só que eu ia colocando essas informações preciosas aonde? No meu resumo. Se eu errasse uma questão muito importante, as informações dessa questão iam para onde? Iam para o meu resumo. Uma decisão importante do STF, por exemplo, a abstrativação do controle difuso, está onde? Está no meu resumo. Então eu tenho um resumo com vários assuntos diferentes. Nos tópicos, eu tenho um resumo de aprofundamento, eu tenho um resumo de posição jurisprudencial. Isso tudo, galera, eu vou compilando num material só, e isso vai facilitar muito a minha vida para fazer uma prova e para revisar antes das provas. Basicamente, o resumo ele tem algumas finalidades. Quais são as mais importantes? Primeira é o quê? É você fazer uma revisão rápida, efetiva e poderosa. Então, para você fazer isso, o resumo vai ser a melhor ferramenta possível. Outra coisa também é você ler esses resumos antes das provas. Galera, o dia da prova é um dia que você tem que estar no ápice da sua capacidade intelectual. Tem que estar tudo fresco na sua mente. Então, um material que você já revisou 20 vezes, se você conseguiu ler ele antes da prova, você vai para a prova com tudo fresco na mente. Então o resumo ele tem essa capacidade. Outra coisa que é importantíssima no resumo é o quê? A gente compilar tudo em um material só. Imagina se você tem 10 milhões de materiais com as informações espalhadas. Quando você quer uma informação, tu não acha. Você realmente não consegue achar essa informação, acaba confundindo com outra e com outra coisa e fica uma zona do caramba. O resumo, você consegue compilar tudo, todas as informações em um único material. Então, aquilo ali vai ser o centro de todas as informações. E quando o resumo estiver ficando muito grande, você vai fazer o quê? Você vai fazer um resumo do resumo. E ali vai ter só o esqueleto do que realmente é mais importante. E com o tempo, conforme você vai massificando os assuntos, conforme vai entrando conceitos que ficam bem arraigados na sua mente, o resumo está muito grande, você pode cortar, você pode tirar. O que eu observei muito na minha trajetória é que muitas pessoas faziam resumos gigantes e o que acontecia? Não conseguia revisar. Se você não consegue revisar, não tem significado o resumo, é melhor não ter. Então a ideia realmente é usar, é revisar. Então como é que eu trabalho com os meus resumos? Eu trabalho com o quê? Eu trabalho com palavras-chave. Basicamente é isso. Eu não coloco frase grande, eu não coloco texto, eu não coloco muito conectivo. São palavras objetivas que, ao ler aquela palavra, todo um raciocínio jurídico já vem à minha mente. Então, essa é a ideia. E uma coisa que eu escuto bastante é: o resumo dá muito trabalho e você vai perder tempo.
Bom, quando você está fazendo um resumo, ele realmente dá muito trabalho. E conforme você vai aprendendo outras coisas, você vai incluindo ali, vai dando muito trabalho mesmo. Não tem para onde correr, dá trabalho. Só que, à medida que você vá lendo e revisando esse resumo, a cada vez que você revisa, você economiza tempo. Isso antes das provas, então, você vai ver o quão tempo você vai economizar. Galera, tem resumo meu que eu já li mais de 20 vezes. Cada vez que eu estou lendo meu resumo, eu penso, quanto tempo eu estou economizando com esse material pronto dessa maneira. Então, galera, no início a gente tem essa sensação que a gente está perdendo muito tempo. Só que conforme vai passando os dias, a gente vai ganhar muito tempo. Até que vai chegar um momento que aquilo ali vai ser uma arma potentíssima para a gente sair da massa e buscar um diferencial. Aqui eu dou um exemplo rápido e objetivo do resultado que eu obtive através do resumo. Bom, no TRT 15, para o Oficial de Justiça, a prova que eu fiquei em primeiro, um estudo de caso foi sobre PPP, Direito Administrativo. Galera, para um TRT cair uma discursiva de PPP, sendo que uma das alternativas era de administração pública, pô, ninguém imaginava isso. Então as notas foram muito baixas. E as perguntas foram muito complexas e elaboradas. Então você realmente tinha que dissertar muito bem para você ganhar nota máxima. Eu tirei 90 pontos nessa questão. Foi uma das maiores notas. Por que eu tirei 90 pontos? Bom, primeiro que eu li o recurso de PPP uns 15 dias antes da prova. Então eu li o resumo inteiro de PPP, que é bem objetivo e rápido. Eu leio em 40, 50 minutos, uma hora no máximo, eu já termino meu resumo de PPP. Segundo, que eu tenho um resumo do resumo de PPP, que eu li o quê? 2 dias antes das provas. Então quando chegou na prova e eu vi PPP, eu falei, vamos ver o que sai aqui. Galera, de tanto eu ler aquele meu resumo, que eu já li mais de 20 vezes, ter lido antes da prova e ter lido o resumo do resumo antes da prova, não deu outra. Vários conceitos, várias coisas, prazo, isso, aquilo, eu tinha tudo de cabeça. E eu fui escrevendo, escrevi 30 linhas, que foi o máximo, e tirei 90 pontos. Então, isso foi um exemplo de um resultado de um resumo. Quem não revisava aquilo ali com frequência, quem não revisou aquilo antes da prova, pessoal, tirou nota baixa. O resumo ele tem que ser prático, ele tem que cumprir 2 finalidades. Primeiro, tem que ser efetivo. Então, realmente, a finalidade dele é o quê? É recapitular todas as informações. Então, ele tem que ser efetivo. Se você tem um resumo gigante, desconexo, com um monte de coisa, que você não consegue recapitular e organizar as informações, ele não vai servir. E segundo, ele tem que ser rápido e objetivo. Você não pode criar um resumo que você vai demorar 1 dia, 2, 3 para você revisar. Ele tem que ser rápido e objetivo. É claro que essa rapidez é um pouco relativa. Tem assuntos que são muito grandes, tem assuntos que são mais reduzidos. Então, um assunto muito grande, claro que a gente vai demorar mais tempo. Só que esse tempo ele tem que ser relativo. A ideia é que a gente consiga revisar um resumo num tempo bem razoável, com a maior efetividade possível. Agora imagina se você tem um PDF, vamos supor de algum curso. Você tem um PDF e uma aula de um PDF tem 100 páginas. 100 páginas. Uma disciplina inteira vai ter o quê? Mais de 1.500 páginas. Imagina você revisar 1.500 páginas antes de uma prova. Fica inviável. Imagina você revisar um livro antes de uma prova. Ah, Pedro, eu consigo, porque eu grifo, eu consigo revisar rápido. Beleza, você consegue. Agora, imagina daqui a 3 anos, quando esse livro já está desatualizado. Aí você vai ter que andar com esse livro, você vai ter que andar com a nova versão dele, só porque foi atualizado, e com o tempo você vai andar com 3, 4 livros do mesmo autor, porque realmente ele foi desatualizando. Foi o que aconteceu comigo. Se vocês perceberem, eu tenho aqui 3 livros do mesmo autor. E não são só 3, são 4, um para a biblioteca. 4 livros do mesmo autor. Esse aqui, eu realmente anotei ele todo, grifei ele todo, tá todo bonitinho, só que ele desatualizou. Depois veio esse. Esse aqui, o que eu escrevi? Eu só coloquei o que mudou, o que foi alterado. E ficou muito bom, só que eu tinha que andar com os 2. Aí depois veio o quê? A reforma trabalhista. Aí eu tive que pegar esse aqui. E aí, mais uma vez, eu grifei só o que foi alterado. Galera, para fazer uma revisão, eu tinha que andar com os 3 livros. E olha a confusão que dava. Isso é efetivo? Claro que não. Então, a ideia era que eu tivesse um excelente resumo e com as novas informações do livro, eu fosse fazendo o quê? Eu fosse acrescentando ao meu resumo de maneira que ele fique sempre atualizado, sempre efetivo e com o tempo ele realmente vai virar uma arma poderosíssima. Então, galera, nesse primeiro passo,
a gente falou sobre resumo. Falei sobre a importância dele e algumas praticidades dele. É uma ferramenta indispensável na minha concepção. Hoje em dia, eu não troco um resumo meu por livro nenhum. É óbvio que eu uso os livros para eu acrescentar o meu resumo, mas eu não troco de jeito nenhum. Os meus resumos têm remissão de questão, tem remissão de lei, tem remissão de jurisprudência, tem remissão disso, tem observações. E, pessoal, tem resumo que eu faço há 3 anos. Há 3 anos que ele vem sendo maturado, então não troco meu resumo por livro nenhum. No próximo vídeo, a gente vai continuar no passo 1. E o que eu vou ensinar? Eu vou ensinar a maneira como eu faço o meu resumo. Eu vou trazer a formatação do meu resumo e eu vou explicar como eu faço e eu vou disponibilizar essa formatação. Beleza? E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o resumo também. Então, galera, um forte abraço, até o próximo vídeo. E, pessoal, com isso, você já vai sair da massa, pode ter certeza. Beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!